Os avanços tecnológicos baseados na informática auxiliaram muito na gestão de qualquer empresa. Mas o simples acesso à tecnologia não garante eficácia. É preciso pensar o seu uso e implantação para que ela realmente ajude nos processos de trabalho. Essa questão é tão importante que existe um curso específico para estudar o tema. É o de Sistemas de Informação. Minha visão do curso era mais ou menos que formava programadores, né? Que era o que eu sabia de computação na época. E depois que eu passei vários anos, já fiz todas as matérias quase, eu já percebi que o profissional de sistema de informação é muito importante não só para um programador, mas para as grandes empresas que precisam de gerentes e tudo, porque essa área de computação e informática, os computadores acabaram se dominando todas as grandes empresas, né? E esse profissional é muito necessário e está em falta hoje no mercado. Recomendo bastante, é um bom curso, tem uma boa grade, tem bons professores, vale a pena sim vir para cá e não deixar de estudar, né? Com a velocidade que hoje são feitos os negócios, o desenvolvimento de praticamente qualquer empresa requer soluções informatizadas, colocando em foco uma importante área de estudos, a de sistemas de informação. Professor, o que essa área estuda? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que houve uma revolução eletrônica e depois agora a gente está na época da revolução da informação, né? E essa revolução da informação está entrando nas empresas, em todos os setores da nossa vida, né? Essa entrada não é uma entrada muito tranquila, ela acaba mudando culturas e formas de trabalhar que todo mundo já tinha, né? Então, o que acaba tendo que estudar numa coisa dessa? A gente acaba tendo que compatibilizar um conhecimento de informática, né, que é a parte de tratamento de dado, com o próprio conhecimento das empresas, o próprio conhecimento como elas trabalham, a parte administrativa mesmo dela. Então, existe esse casamento. Então, a pessoa tem que ser uma pessoa que esteja mais ou menos envolvida com esses dois aspectos. Uma vontade grande de trabalhar com dados e informação, né? E o outro de conhecer as empresas, saber como que elas funcionam, conhecer pessoas, trabalhar com pessoas. Então, mais ou menos nessa área que se trabalha e que se estuda. Professor, como é estruturado o curso de Sistemas de Informação aqui da Unesp e que tipo de competências são desenvolvidas durante o curso? Primeiro, tem que lembrar que nós estamos num curso técnico, nós estamos num bacharelado, né? O bacharelado, para a pessoa poder ter esse diploma, esse reconhecimento desse diploma, ele precisa de uma formação, né? Essa formação envolve aspectos básicos, né? Então, ela tem um contato com cálculo, alguma coisa de lógica, né? Tem administração. Então, existe uma formação pessoal primeiro. Para se ter essa formação pessoal, o curso foi dividido em 3 grandes blocos, né? Existe um bloco de 3 semestres, onde a pessoa tem uma formação básica, que é essa que eu falei. Depois tem uma formação intermediária. Nessa formação intermediária ele começa a ter os contatos com os sistemas de informação, com essa administração dos sistemas de informação, como implementar um sistema de informação. E depois uma parte mais específica, onde ela desenvolve projetos de redes, o próprio projeto dela de final de curso, o seu trabalho de conclusão de curso, o seu TCC. Então, quer dizer, existe uma evolução, existe essa necessidade. A gente tem que lembrar que a faculdade tem por missão evoluir, que a pessoa se sinta, ao sair daqui, uma nova pessoa, né? E que ela tenha as habilidades que são previstas, né? E depois de formado, quais são as principais atuações do profissional de Sistemas de Informação? Por conta dessa formação administrativa forte que ele tem, né? Ele acaba tendo muito contato, ou tem que evoluir na direção de entender as empresas, o funcionamento das empresas, como se relacionam as empresas, tanto internamente como entre empresas. Nesse sentido, ele consegue enxergar, desenvolver, analisar, que é a palavra correta, e implementar sistemas lá dentro, né? Isso é uma parte importantíssima no curso, tanto que chama sistemas de informação, né? Então, a pessoa vai ser capaz de desenvolver esses sistemas. Aí você pode me perguntar assim, não, mas então o cara programa e desenvolve sistemas? Não. Nas habilidades de um profissional de sistema de informação, existem outras utilidades fortes. Por exemplo, ele podia ser analista de redes de computadores, analista de banco de dados. Então, ele é uma pessoa bem versátil, né, que usa muito do conhecimento e implementa e informatiza esses processos que ele precisa. Nosso dia a dia, né, que a gente é basicamente uma empresa de software de gestão, tá? Então a gente tem analistas de sistema atuando tanto no desenvolvimento do aplicativo,
como na implementação do aplicativo. Aí são dois focos diferentes, né? Evidentemente que quem atua no desenvolvimento é um analista mais fechado, mais tecnológico, vai buscar novas tecnologias e trazer um conhecimento. E o analista de campo, ele já tem que ter uma habilidade maior de relacionamento com o usuário e transmitir para o usuário o pleno uso do sistema. Cada pessoa tem seu perfil. No cliente você precisa ter um pouco mais de paciência, às vezes o usuário não é um técnico, então você tem que falar numa linguagem mais simples e isso evidentemente tem que ter uma competência de relacionamento diferente. Enquanto o analista de sistema que fica focado no desenvolvimento, ele já pode ser um cara realmente mais introspectivo, mais focado na ferramenta em si. A gente briga que o analista de sistema que a gente usa, né, que a gente procura no mercado, ele é quase um super-homem, né? Porque no fundo ele tem que ter uma habilidade de negócios, no nosso caso como é um software de gestão, além da habilidade técnica dele, da tecnologia que ele tem que dominar, seja para desenvolver, seja para os aplicativos, os devices que vão ser usados, ele também precisa ter conhecimento de negócio, para poder transmitir efetivamente para o nosso cliente o potencial da ferramenta, né? Trazer resultado efetivo. Então tem que aliar duas características fortes. Ele não tem que ser só um tecnólogo, ele tem que também conhecer negócio, ter uma visão um pouquinho mais abrangente de qual é a utilidade do cliente daquilo que ele está desenvolvendo. O Guia de Profissões vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conhecer outros detalhes sobre a atuação do profissional formado em sistemas de informação. A dica é sempre estar ligado em tecnologias novas, ligado nas pessoas também, porque a tecnologia ela é quem comanda, o foco dela são as pessoas, e estudar bastante e é isso aí. Gostar de exatas, né? Que é o que interessa. O Guia de Profissões de hoje está apresentando o curso de Sistemas de Informação. Esse profissional tem uma formação bastante ampla e poderá atuar não só em empresas que desenvolvem programas, mas também em qualquer organização que utilize plataformas ligadas à tecnologia. Eu sou responsável por toda a área de TI aqui na TV. Essa área envolve toda a área de informática, telefonia VoIP, rede, a parte de suporte ao usuário. Envolve também a área de TI voltada para a TV. Como hoje a TV está migrando para digital e a nossa TV já nasceu com essa característica digital, envolve um fluxo de dados muito grande. Hoje as imagens não são gravadas mais em fitas, e sim armazenadas em cartões, que depois isso vai ser armazenado em um banco de dados. Então existe um fluxo muito grande de informações que precisa ser gerenciada para que não se perca no meio do caminho. É uma responsabilidade muito grande, porque a TV toda depende da área de informática hoje. E se um servidor de armazenamento você pode parar uma ilha de edição, você pode, às vezes, parar até a transmissão, que é, por exemplo, o caso de um servidor de exibição. Se parar um servidor de exibição, que nada mais é que um computador, você para a exibição do ar. A área de informática, ela é uma área que desenvolve muito rápido, você tem que estar sempre se atualizando, lendo, procurando conhecer novas tecnologias para que você possa conseguir gerenciar todas essas informações. É comum encontrarmos vestibulandos com dúvidas entre o curso de Sistemas de Informação e o curso de Ciência da Computação. Qual a diferença entre essas duas áreas, professor? Essa é uma dúvida interessante. Inclusive, coloco para você que existe ainda a engenharia da computação, né? Que seria mais um grau, né? Existem esses 3 graus, mas não são bem 3 graus. Falar, a pessoa que trabalha em sistema de informação, ela tem um currículo pior ou falta alguma coisa. Não é bem assim, é questão de foco. O profissional de sistema de informação, como eu disse, ele está muito preocupado em enxergar as empresas, que pode ser até uma escola, empresas de uma maneira geral, e informatizar essa empresa. O profissional de ciência da computação, além dessa formação que ele tem, que não é tão específica, mas ele tem um pouco dessa formação, ele tem uma formação básica daquela parte que é o hardware do computador. Então, o profissional de ciência da computação estuda e programa coisas do hardware. Ele teria essa missão, que já não é importante para o nosso profissional de sistema de informação, porque a gente está preocupado em fazer o melhor administrador. Agora, já que eu coloquei a dúvida, já diferentemente do profissional de bacharelado em ciência da computação,
O profissional de engenharia da computação é aquele que ainda projeta e faz o hardware. Então, esse daí é uma evolução da ciência da computação, mas faz com que o aluno fique um ano a mais. Então, esse negócio é importante. Essa separação é importante e o posicionamento do aluno é importante também. Se ele gostar dessa parte de administração, programação, análise, faça-se sistema de informação que ele estaria muito bem servido. E existe um perfil ideal para esse profissional? Eu acho que existe sim. A pessoa tem que ser uma pessoa que gosta desse problema de administração, que ele se envolva com um problema administrativo, que ele converse, que ele participe das coisas, que ele entenda, que ele saiba escutar. Acho que aquela ideia de a pessoa fechada numa sala não é uma ideia boa, não é o aconselhável. Ele tem que escutar um usuário. O usuário tem que saber o que ele está precisando e, da mesma forma, ele tem que passar para o usuário o que ele está pensando também. Então, tem que ser uma pessoa que seja muito disposta ao entendimento, à conversa, à procura das melhores soluções. E qual a importância desse profissional para o desenvolvimento do país? Essa importância, assim, se você pensar que houve uma revolução industrial, então Inglaterra e França puxaram a fila, né? Agora nós estamos na época da revolução da informação. Se a gente realmente não tiver esse investimento, nós vamos ficar para trás. A Coreia não é a Coreia, a China não é a China só porque tem bastante gente, porque eles estão investindo nisso. Então cabe a gente, como profissional da área, lembrar que para evoluir tem que investir na informação. A informação é o que vai dar o último salto agora nesse entendimento, né? E se não tiver um bom profissional, uma vontade de crescer, isso aí não vai dar certo não. E para a gente encerrar esse bate-papo, professor, quais são as perspectivas para o profissional que se forma em sistemas de informação? Uma das coisas, dos orgulhos nossos que a gente tem aqui com os nossos alunos é que no último ano estão todos empregados, né? Então a perspectiva é muito boa. Como que você pode falar para uma pessoa que segundo, terceiro ano já está fazendo estágio, no terceiro, no quarto ano já está empregado, já tem sua renda, começa a conseguir pagar a sua própria vida, consegue investir em alguma coisa. E eles, assim, o que os alunos passam para a gente é que eles ficam realizados, porque uma das coisas da faculdade, a pessoa gosta de ver o resultado rápido, né? Aquela ideia de ficar aí procurando, desanima muito. E assim, os nossos alunos não têm esse problema. A gente vai nas formaturas, eles todos estão resolvidos, bem encaminhados, então é uma coisa boa. O curso de Sistemas de Informação é oferecido pela Unesp de Bauru e tem 4 anos de duração. Já a remuneração varia bastante, de acordo com a empresa empregadora. Na média, o salário inicial é de pouco mais de R$2.000. Se você ficou interessado, não deixe de visitar o site do Guia de Profissões. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!